E para começar o nosso trabalho, eu tô aqui com o meu fio. Eu vou utilizar o Bella, da Pinguim. Esse fio aqui, gente, o tex dele é 370, então você pode fazer aí com qualquer fio que você quiser. Que tiver de 300 para cima, o tex fica legal, né? Para ficar bem encorpadinho o trabalho, não ficar muito mole. A numeração dessa cor aqui é a 327. Eu vou utilizar para produzir a agulha número 2 milímetros para esse fio. Se você for utilizar com um tex maior, aí você pode utilizar uma de 2,5, 3, a agulha. Vou utilizar uma tesoura e marcadores. Para começar o nosso trabalho, a gente vai fazer as correntinhas. Vou dar laçada aqui na agulha e após isso, vou desenvolver aqui 71 correntinhas, certo? Então, bora lá. Agora, eu já fiz aqui as 71 correntinhas. Eu vou pular a primeira, venho na segunda, insiro a agulha, puxo a laçada e faço um ponto baixo. E aí, eu vou seguir, né, em cada correntinha, fazendo um ponto baixo, até chegar lá na outra ponta, certo? Assim. Então, bora lá. Aqui agora, tô chegando no finalzinho, na última corrente, faço o meu ponto baixo. Uma dica aí, gente, para quem quiser fazer a sua bolsa maior ou menor. Aqui nas correntes a gente trabalha com múltiplos de 4 mais 3, certo? Então, quem quiser fazer maior aí, aqui como eu coloquei 71, é só colocar de 4 em 4 a mais, certo? Ou menor e diminuindo de 4 em 4. Aqui agora, um exemplo aqui que eu vou dar. Eu fiz com 71 correntes. Se você quer fazer maior, você pode fazer com 75, com 79, 83, entendeu? Diminuindo a cada 4. Agora, eu vou virar o meu trabalho, vou subir aqui 3 correntes. Toda vez que eu for começar um novo trabalho, vai ser assim. Eu subo 3 correntes, uma nova carreira, no caso, né? 3 correntes, venho na casinha ao lado e faço um ponto alto. Essa corrente funciona como um ponto alto também, certo? Agora, 2 correntes, pulo 2 casinhas embaixo e na terceira eu faço ponto alto, na próxima, ponto alto também e 2 correntes. Agora, a gente vai trabalhar só repetindo essa mesma coisa, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes. Agora, eu conto novamente, 1, 2, 3. Na terceira casinha, eu repito o que eu acabei de fazer. 2 pontos altos, 2 correntes. E vai ficando assim o nosso trabalho, certo? Então, vou fazendo assim até chegar aqui na outra ponta. Bora lá. Aqui agora eu tô chegando no final. 1, 2, na terceira, que são as 2 últimas já agora aqui, finalzinho. E agora, no último aqui, último ponto baixo, e faço meu ponto alto. Então, aqui finalizamos a carreira 2. Esse trabalho, gente, é uma sequência, né, de carreira 1 e 2. A gente vai só repetindo. Então, aqui agora eu vou virar o meu trabalho e vou repetir a carreira 1 que a gente fez, né? A carreira 1 é a carreira de pontos baixos e a carreira 2 é a carreira de pontos altos com correntes, que é a que a gente acabou de fazer agora. Então, agora aqui, na hora de começar a carreira 1, eu faço uma corrente, depois que eu viro, venho aqui no mesmo local onde eu fiz a corrente, que é em cima do primeiro ponto alto, faço um ponto baixo, aí venho para o próximo ponto baixo, onde tem 2 correntes, eu faço 2 pontos baixos, e onde tem ponto alto, eu faço um ponto baixo em cima de cada ponto alto. E agora a corrente. Então, é assim que eu vou fazer todo o percurso, repetindo a carreira 1, que é de pontos baixos, certo? Então, bora lá até o final. Agora, cheguei aqui no final,
Fiz aqui o ponto baixo em cima do ponto alto. E agora, eu vou fazer aqui em cima da corrente. Na terceira correntinha, que no caso é a última aqui na parte de cima. E faço meu ponto baixo. Finalizei a carreira. E agora, a gente vira o trabalho e repete a carreira número 2, que é a carreira ponto alto com correntes. E sempre a gente começa assim. 3 correntes, como eu fiz na primeira mesmo, né? Então, 3 correntes, venho na casa ao lado, faço ponto alto, 2 correntes, pulo 1, 2, no terceiro, começo a repetir o motivo de 2 pontos altos com 2 correntes, ok? Então, a sequência do nosso trabalho é todinha fazendo assim. A gente vai crescer o tanto de carreiras que a gente achar ideal para o nosso trabalho. Portanto, vocês podem crescer aí o tamanho que vocês quiserem na altura, certo? Então, bora lá. Agora, eu já cresci aqui o tamanho que eu desejo. Aqui, gente, de largura, eu tenho 23 centímetros e de comprimento, eu tenho 25 centímetros, certo? Então, aqui eu fiz 20 carreiras assim, que deu 25 centímetros. Daí, quando eu chego aqui no tamanho ideal, se você quiser fazer mais comprida, você pode fazer mais carreiras. Eu faço aqui uma corrente para poder cortar o meu fio. Vou deixar uns 10, 12 centímetros, para depois o fio ficar arrematado. Puxo a laçada e aí já ficou o nozinho aqui, ok? Após fazer a primeira parte, aí a gente vai e começa exatamente igual a gente fez essa, a gente começa a fazer a segunda parte. Eu já tô aqui com as duas prontas, então, após fazer as duas, a gente vai fazer, né, a lateral, que já é junto com o fundo, e a outra lateral. Então, eu já fiz também, já adiantei aqui. A minha é super verão, a cor tendência aí agora, né? Que é o rosa pink com o laranja. Já está desde o ano passado essa tendência. E vai seguir agora esse verão. Então, já fiz aqui, ó. Tá vendo? Aí, a gente vai fazer a união desse formatinho. Eu não cortei aqui a ponta, porque ela já vai servir para fazer o arremate. A gente tem que, ó, casar quadrinho com quadrinho para dar certo. Aí, vocês vão pegar um marcador ou uma linha de outra cor ou uma fita. E aí, vocês vai e marca nos 2 primeiros quadrados, né? De um lado e do outro. No primeiro quadrado, de um lado e do outro. Vem, aí vai fazendo certinho para ver que os quadrados tá todos certinho. Aí já coloco o marcador aqui embaixo também. Aí já vira, certo? Vem, coloca outro marcador, vira. E aí você já está com ela no jeitinho, só pra gente vir costurando, né, com a agulha e a linha, certo? E aqui, essa lateral, para vocês fazerem, vocês vão começar ela com 17 centímetros, certo? Quem quiser fazer mais largo, é como eu falei, é só acrescentar de 4 em 4 correntinhas, ok? Essa daqui tem 17 centímetros. Oh, 17 correntinhas, gente. 17 centímetros. 17 correntinhas aqui, ó, no início, certo? E essas 17 correntinhas me deram aqui de largura quase 5 centímetros, ó. Tem 4 centímetros, 7 milímetros, tá vendo? Que está aqui, ó. Então, tem 4,7. E no comprimento, ela já é maiorzinha, né? No comprimento aqui, vamos ver quanto é que vai dar. No comprimento, eu tenho 75 centímetros.
75 centímetros aqui, porque eu soltei mais aqui, ó, 75 centímetros, certo? Mas o ideal para vocês saber quanto é que vocês fazem de acordo com o tamanho da bolsa que você fez. Porque se você fizer menor ou maior do que a minha, então eu vou falar como é. Você vai contar aqui, ó, os quadrados, certo? 1, 2, 3, 4, aí eu vou vir contando, chegar até aqui, esse daqui, eu sei que eu tenho 20, porque eu fiz 20 carreiras. Então, eu tenho 20. Aí, aqui do lado de cá, então, também eu tenho 20, né? Que é igual, então, eu tenho 40. 40 quadrados. Aí, agora, eu vou contar a parte do fundo. Eu conto do primeiro também. Você contou, ele tá na descida da lateral, mas ele faz parte do fundo. Então, eu já tenho 20 mais 20. E aí, agora eu vou contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, vou contar 20 mais 20, 40 de cada lado, mais 17 do fundo, que vai dar um total de 57. Então, a lateral eu tenho que fazer com 57 carreiras, 57 quadradinhos desses. E é a quantidade que eu tenho aqui mesmo, exata, certo? Então, é assim que vocês vão fazer a lateral. Então, agora a gente vai fazer a união aqui, certo? Então, bora lá iniciar a nossa união. Então, gente, uma dica aí para vocês na hora que for fazer a emenda, para ficar, né, no mesmo formatinho aqui da minha, observe aqui, ó, eu tô deixando a carreira de ponto baixo do lado avesso para fora da bolsa. Então, o lado direito é do ponto alto, tá vendo? É só vocês observarem o detalhe aí na de vocês, o ponto baixo assim, ó, tá vendo? Porque é as costas dele. O outro lado é assim, aí vocês vão identificar aí no de vocês. E o lado que vai ficar para fora é esse. A mesma coisa nessa parte, né? É o ponto baixo, o avesso para fora, certo? Ó. Então, aqui agora a gente vai fazer a união. E eu resolvi, gente, fazer a união com a linha rosa mesmo. Acho que vai ficar mais bonitinho, porque vai ser essa parte aqui, né, que é predominante. Então, a gente, para fazer a união, como eu já falei, eu não vou colocar marcador na minha, porque não precisa, mas se vocês acharem necessário, aí vocês coloquem na de vocês, para não perder, né, a união. Então, aqui eu junto a lateral com a frente, vou vir aqui na carreira de ponto baixo, tá vendo? O último ponto. Vou lá na outra. Quem não quiser fazer a união com agulha de crochê e querer fazer com a de tapeceiro, pode fazer também, como se fosse uma costura normal. Então, aqui eu busco a laçada e a gente vai trabalhar essa união toda em pontos baixos, certo? Tá bem apertadinho aqui pra sair, deixa eu inserir de novo. Acho que pegou por algum fio da linha que desfiou, e foi isso mesmo. Olha aqui agora, pronto. A laçada já veio. Agora, essa ponta aqui do início, eu passo pra cá pra ela ficar arrematada. E a ponta, a outra ponta que eu tenho aqui da lateral, eu vou deixar aqui mesmo, porque quando a gente for rodar o acabamento de meio ponto também, de pontos baixos, aí ela fica arrematada, pra não ficar muito grosso aqui na lateral, certo? Então, eu passei a ponta para cá, agora eu faço aqui um ponto baixo, ok? Daí, agora, ó, eu sempre vou trabalhar na carreira de ponto baixo, eu vou trabalhar um ponto baixo. E na carreira de ponto alto, que é a alça, eu vou trabalhar 2 pontos baixos, certo? Então, aqui eu fiz um ponto baixo, agora eu venho na alça, tendo cuidado de pegar nas duas, né? E quem quiser fazer a bolsa de uma cor só, pode fazer de uma cor só, viu? Então, fiz um ponto baixo, venho no mesmo espaço, faço o próximo. Agora, eu venho onde é a carreira de ponto baixo, insiro, e aí tenho cuidado de olhar na parte de trás, se eu estou na carreira de ponto baixo também, para inserir a agulha. Insiro, busco a laçada e faço o ponto baixo. Agora, eu já venho para a parte da alça e faço os 2 pontos baixos. E assim eu vou seguir todo o trabalho, certo? Então, e vai ficar assim, ó, vai ficar bem bonitinho, tá vendo? E o outro lado também. Depois a gente vai, depois que terminar, a gente dá arrumadinha assim, ó, pra ele ficar centralizado,
E aí fica bem bonito. Então, vou vir todo o percurso, como eu falei a vocês, para colocar marcadores aí, porque aí vocês não se perdem. Quando eu chegar aqui, ó, na parte de baixo, que eu vou fazer a união, né, nas alças e depois na carreira de ponto baixo. Aí eu vou já virar e vou seguir normalmente. Só que aqui vai ser tudo ponto baixo, mas aí eu sigo fazendo a mesma coisa. Na parte aqui dessa lateral, eu consigo seguir, né? Então, aqui, um ponto nesse e na carreira de ponto baixo. E aí, vou seguindo, fazendo certinho, né? De acordo com o que eu já tenho aqui, ó, que vocês sabem que cada espaço é 2 pontos baixos. E aqui é um ponto baixo. E aí, vai dar certinho, certo? Então, bora lá. Agora, eu já fiz a emenda aqui da parte da lateral completa. E ficou assim. E cheguei aqui, ó, na quina. Aqui. Então, aqui no último, eu fiz os 2 pontos baixos aqui dentro do espaço da alça. E aqui no ponto baixo dessa parte, eu fiz aqui. Esse próximo quadrado já é referente à parte aqui de baixo. Como aqui a parte de baixo a gente tem a parte das correntinhas, nós iremos trabalhar da seguinte forma para ficar certinho. Eu aconselho aí vocês que são iniciantes, para não se perder, utilizar marcadores, certo? Para não colocar no lugar errado. Então, gente, fiz o ponto baixo aqui, nesse último, e aqui. Agora, eu vou vir aqui, ó, que é onde tem o ponto alto, vou vir nesse aqui, na corrente, tá vendo? E vou fazer no mesmo que eu acabei aqui, ó, no ponto baixo, onde eu fiz o desse lado, pra poder ficar certinho. Ok? Aí, fiz o ponto baixo. E agora, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Nessa parte aqui, que é do espaço, faz a união com o espaço do outro lado, para a parte de baixo. Só que, como as correntinhas aqui são a mais do que 2, que seria o formato que a gente colocou nesse daqui, né? Que em cada alcinha era 2 pontos baixos. Nessa parte aqui, a gente vai fazer com 3. Então, significa que quando for aqui no meio, a gente vai fazer um ponto baixo. E quando for na alça, vai ser 3 pontos baixos. A única diferença é essa, certo? Que vai ser, em vez de 2, como é na lateral, nessa aqui do fundo, vai ser 3. Quando eu chegar aqui na quina, para subir a outra lateral, a gente faz exatamente igual a lateral de cá, que é só com 2 na corrente. Então, eu vou mostrar aqui para exemplificar. Então, aqui eu venho agora no próximo. E vou pegar aqui na alça do de trás, ó. Ok? Aí, venho no próximo. Opa. E vou para a alça de trás também. E em mais uma agora. E vou para a alça de trás. Ok? Então, aí vai ficar 3 pontos baixos na alça de trás. Aí, agora, eu venho aqui, em cima do ponto alto, e coloco na parte aqui do ponto baixo, ó. E agora, eu já começo na alça. Aí, vai ser 3 novamente, tá vendo? Eu venho aqui, venho no próximo e ainda na alça. Tenham cuidado sempre de olhar se está na alça. Venho para o próximo e na alça. Agora, eu cheguei aqui no ponto alto, novamente. E agora, é a parte aqui do ponto baixo. Ok? Eu vou dar uma explicadinha agora, se alguém ficou com alguma dúvida. Olhe como vai ficar a parte do fundo, tá vendo? Então, por que que aqui, na parte do fundo, a gente tem que colocar 3 e não só 2 como aqui? Porque aqui, gente, quando a gente fez essa parte aqui, que a gente fez as correntes,
eu tenho aqui, ó, o espaço de 2 pontos baixos e aqui onde eu tenho o ponto alto também são 2 pontos baixos, certo? Então, totaliza 4, né? Que é 2 mais 2, 4. Então, para ficar correto, a gente coloca um ponto baixo no meio da carreira de ponto baixo e 3 para poder sair do bloquinho, 3 pontos baixos na alça. E assim a gente vai conseguir vir certinho para poder chegar aqui, certo? Então, é só isso, a explicação. E aqui, como vocês sabem, não vai ter diferença. É 2 pontos baixos na alça e 1 na carreira de pontos baixos. Mas nesse de trás, né, nesse da parte de baixo, a gente vai fazer assim, ok? Se ficou dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu respondo para vocês, certo? Então, eu vou continuar até chegar aqui. Quando chegar aqui nessa quina, eu vou, ó, virar e vou continuar fazendo essa lateral exatamente igual a gente fez nessa, certo? Então, bora lá. Agora, eu tô chegando aqui, gente, no finalzinho. Fiz os 2 pontos baixos aqui na alça. E agora, eu vou finalizar aqui, pegando na carreira de ponto baixo. E cá, do outro lado, no último ponto. Puxo a laçada, faço ponto baixo, uma corrente para fazer o arremate. E aí, vou cortar, deixando uns 10, 12 centímetros. Puxo a laçada e ficou o nozinho. Esse fio aqui, quando a gente fazer o acabamento aqui, a próxima carreira, a gente deixa ele escondidinho. Daí, ficou assim, ó. Tá vendo? Super bonitinho, ó. A parte do fundo. E as quinas ficaram assim, ó, bem bonitinhas. E a gente fica com esse formatinho assim, tá vendo? Agora, a gente vai começar a união da próxima lateral, que é essa daqui. Daí, vocês têm que ter o cuidado de olhar que o ponto tá voltado pro mesmo que está o outro lado, tá vendo? Daí, eu já coloco aqui, vocês peguem o marcador de vocês, né? Faça direitinho aí a união, colocando os marcadores para poder ficar bem certinho. E vou começar aqui do mesmo jeitinho que a gente começou o outro lado, certo? Que foi com a laçada da agulha. E aí, vocês podem recapitular a união desse, voltando o vídeo um pouquinho para ir acompanhando como foi do outro lado, certo? Então, a gente começa pegando aqui no primeiro pontinho da carreira de ponto baixo. Meu ponto é tão apertadinho, gente, que gosto de trabalhar assim. E pegando aqui no primeiro pontinho aqui, busco a laçada, pego a ponta inicial, que é essa daqui, passo pra cá, pra ela já ficar arrematada. As outras pontas que tem aqui dos outros, eu deixo aqui em cima mesmo, pra ser arrematada na próxima carreira da volta de cima. Aí, aqui eu já faço o primeiro ponto baixo. Puxo daqui agora, e aí já começo aqui na alcinha desse com a alcinha do outro lado. E faço os 2 pontos baixos aqui, certo? Então, aí vocês vão continuando fazendo igualzinho a gente fez do outro lado. Então, eu vou descer, quando chegar aqui, eu começo a fazer essa parte de baixo igualzinho a gente fez do outro. Chegar aqui, eu venho e subo, e quando eu chegar aqui no último, eu corto o meu fio pra gente começar a fazer a parte aqui de cima, certo? Então, bora lá. Agora, eu já concluí aqui, né, todo o fechamento. Cheguei aqui em cima, fiz o último, fiz uma corrente, e daí vou cortar o meu fio. Puxo a laçada, porque tem uma corrente para virar o nozinho. E agora, eu puxo aqui e pronto. Agora, nós vamos fazer, né, o contorno aqui na parte de cima. E essas pontas de fios que a gente tem nas laterais, a gente vai deixar arrematadinha por baixo, né, da carreira de ponto baixo que a gente vai fazer agora. Eu vou utilizar a cor que eu fiz na lateral para fazer aqui, né, a volta. Porém, se você estiver fazendo a sua bolsa de uma cor só,
automaticamente, quando você terminar aqui, você não precisa cortar o seu fio. Você já continua, já dando a volta, certo? Porque vocês podem aí estar fazendo de uma cor só, então não precisa você estar cortando, certo? Aqui é porque vai ser outra cor. Então, fiz a laçada aqui. Vou vir aqui, ó, na lateral, para não ficar com, né, aqui na frente, nem na outra parte. Então, eu venho pra lateral. Posso pegar em qualquer ponto da lateral, qualquer ponto. Vou pegar aqui bem centralizado mesmo. E vou fazer como a gente já faz, né? Passo a ponta pra cá, pra ela já ficar presa no arremate. Faço aqui o primeiro ponto baixo. Venho pro próximo. É uma carreira bem simples, gente. A gente vai só contornar toda a volta fazendo pontos baixos sob pontos baixos, certo? Em cada um de base, eu faço um em cima. E aqui vocês estão vendo que o fio já está aqui, ficando arrematado junto, né? Como aqui agora, ó, ele já ficou debaixo de vários pontos, tá vendo? Então, eu já vou cortar ele aqui, não precisa eu continuar mais, porque já vai ter esse, pra não ficar muito grosso por baixo dos pontos. Então, já corto ele aqui. Venho aqui, ó, no último, faço. E agora, tem essa parte aqui, eu já venho no de cá, ó, o primeiro de cá, que é bem na quinazinha, e já faço nele. E automaticamente, essa ponta aqui já vai ficar agora sendo trabalhada ela por baixo dos pontos. Ok? Então, aí vocês já viram como faz na parte da quina. Vou dar todo o contorno até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer a união normal e vou começar uma outra carreira com a mesma cor, certo? Então, vamos lá. Agora, eu já dei toda a volta, gente. Eu já fiz duas carreirinhas, ó. Tá vendo? Duas vezes. E eu cheguei aqui no local onde eu iniciei a carreira. Então, aqui, como vocês podem ver, ó, o ponto inicial foi nesse, e eu estou aqui. Então, agora, para mim finalizar a carreira, eu vou fazer a seguinte forma: todas as vezes que vocês forem terminar a carreira, no caso, eu terminei a primeira, essa é a segunda, é da mesma forma. Então, eu vou vir aqui, ó, em cima desse ponto, tá vendo? Eu comecei aqui, eu venho em cima dele, pego a laçada, daí eu faço um ponto baixíssimo, e aí fica assim, ó, certinho, tá vendo? O fechamento da carreira. Deixa eu colocar o foco. Ficou certinho o fechamento de carreira, ok? Agora, eu vou fazer uma corrente aqui pra poder fazer o arremate. Corto, deixando um pouquinho grande pra ficar o arremate. Puxo, e aí fica um nozinho. Só que aqui a gente vai passar uma outra carreirinha, né? E aí vai ficar essa ponta aqui já escondida. Mas perceba aqui, ó, como fica. Tá vendo? Bem certinho. Então, eu cortei porque eu vou fazer a próxima carreira na cor, né, da frente e do outro lado da bolsa. Mas se você estiver fazendo com uma cor só, como eu já falei, vocês não cortam o fio, vocês continuam. Quem estiver fazendo com uma cor só aí. Então, aqui eu fiz a laçada, que é como eu já ensinei a vocês a começarem, né, na carreira anterior com laranja, que foi assim. E agora eu vou ensinar sem a laçada, certo? Desmanchei aqui o nó. Então, eu não vou começar aqui no mesmo local, para eu não ficar com duas pontas dessa e não ficar um acabamentozinho visível. Então, eu vou fazer agora aqui do outro lado, certo? Que aí vai ficar super imperceptível essa parte de arremates, começo e fim. Eu vou vir aqui, eu venho em qualquer lugar, pego na alcinha, venho aqui, ó, pego o meu fio e puxo. Aqui é o modo que eu tô mostrando sem fazer aquela laçada primeiro. Então, essa ponta aqui, ó, eu tô segurando pra não correr, porque como eu não tenho nó, agora eu puxo a laçada e faço um ponto. Aí, eu puxo assim, ó, pra ele ficar bem justinho. Aqui ele já está preso, gente, ele já não corre. Como esse fio vai ficar arrematado debaixo de outros pontos, ele não desmancha. É totalmente seguro, certo? Então, aqui nesse mesmo ponto aqui, ó, eu comecei. Agora, eu venho no próximo e já faço o meu ponto baixo.
Tá vendo? Quando eu for finalizar, eu vou estar aqui nesse ponto. E é como eu ensinei a vocês o fechamento que eu acabei de mostrar. Desse ponto, eu venho aqui nessa laçada, puxo e faço o ponto baixíssimo, certo? Então, aí vocês já sabem fazer o início com laçada e sem laçada. E agora, eu vou só seguindo, fazendo como eu mostrei a vocês no início, né? Um ponto baixo sobre um ponto baixo de base. Só isso. E vou dar toda a volta aqui e terminar minha carreirinha, certo? Então, bora lá. Agora, eu já fiz aqui a primeira volta. Cheguei aqui, finalizei. Comecei a segunda volta. E nessa segunda volta é a volta que a gente começa a fazer as alças. Então, eu marquei a distância aqui, gente, de quadrados, ó. 1, 2, 3, 4. Então, em cima do ponto alto, né? Deixando 4 quadrados, eu comecei a fazer as correntinhas. Eu fiz aqui 100 correntinhas para poder fazer o tamanho da minha alça. Se você quiser uma alça maior, você pode colocar mais correntinhas, não altera, né, no trabalho. A sua alça fica mais longa apenas. Então, você pode colocar mais aí se você desejar. E aí, do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou contar 1, 2, 3, 4. Eu tô contando é o furo, viu, gente? Então, aqui em cima do ponto alto, deixando 4 furos para cá, eu vou fazer a união da minha alça, que é de forma bem simples. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Em cima do ponto alto, é esse ponto aqui, eu venho e busquei a laçada e fiz um ponto baixo. Só isso. E aí, eu já venho e continuo nos próximos. Quando chegar aqui do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, né? Contar os 4 furos, fazer as 100 correntinhas e vir pra cá, pro próximo lado, fazer pra poder a gente ir contornando e ficando, né, a nossa alça certinha. Vou medir aqui em centímetros, que eu sei que vocês vão querer saber. Então, eu tenho aqui, gente, ó, da onde eu comecei a correntinha, da onde eu fiz, até a quina da emenda aqui, ó, eu tenho 5,5 centímetros, tá vendo? Quase 6. É mais até do que 5,5. E se eu colocar a lateral pra fora, vou medir assim também, com a lateral toda pra fora, ó. Se eu for medir assim, eu tenho aqui, ó, 8 centímetros, tá vendo? Mas, se vocês quiserem medir até a quina só, como eu falei, é 5 centímetros, chega a ser 5, né, vírgula alguma coisa, ó, 0,7, é mais do que 5,5, né? Então, fica a dica, certo? Aí, vocês tenham cuidado de fazer do outro lado, né? Se vocês for fazer por medida, se for fazer por furo, você já sabe que tá igualzinho. Então, aqui agora a gente vai contornar, vou fazer a alça de cá e a gente vai ficar dando voltas, fazendo carreira de meio ponto, até a alça ficar na largura que a gente deseja, certo? Se você quiser uma alça estreita, você pode fazer com 3 carreirinhas, que já fica bom. E se você quiser mais larga, você pode fazer com 5, com 6, com 7, com 8 carreiras. Aí fica a critério de cada um fazer com a quantidade de carreiras que quer, certo? Então, vamos lá agora. Já dei toda a volta, cheguei aqui, comecei novamente a terceira carreirinha agora. E cheguei aqui, ó, no momento da alça. Daí, eu vim mostrar pra vocês, né? Quem é iniciante aí pode ficar com dúvida. E outro detalhe também é que eu vou passar aqui os centímetros dessa parte aqui da alça, né? Porque como eu passei das laterais, porém, se você estiver fazendo uma bolsa maior ou menor, né? É importante que você tenha essa referência aqui, mas você também pode fazer medindo pelo seu próprio corpo ou da cliente, certo? Então, aqui, gente, ó, nesse espaço aqui da abertura da alça, eu tenho 13 centímetros certinho, tá vendo? 13 centímetros certinho. Mas aí, se você quiser deixar 12, ou colocar 14, ou 15, se a sua bolsa for maior, você pode, não tem problema também. Aí, aqui agora eu estou chegando já nos últimos pra começar na alça. Aqui é o último, ó.
E agora, a gente vai fazer no seguinte formato. Eu fiz 100 correntinhas, né? Então, eu vou colocar 100 pontos baixos aqui nessa correntinha. Se você quiser, você pode pegar em cada correntinha, assim, e fazer o ponto baixo, ou você pode abraçar a correntinha, que é como eu vou fazer. Então, aqui eu fiz o primeiro, eu abraço, passo por baixo, pego a laçada, fiz o segundo e vou fazer assim por toda a extensão da correntinha. Quando chegar do outro lado, eu faço a mesma coisa. Quando chegar aqui, eu finalizo e começo a próxima carreira. E aí, eu vou brincar com as cores, né? Como eu já fiz 2 carreirinhas aqui, então eu vou estar alternando o rosa e o laranja do mesmo jeito que eu mostrei a vocês, certo? Para minha alça ficar, né, alternada em cores, para dar um caimento legal, já que eu tenho aqui a lateral e essa parte, certo? Então, vamos lá, concluindo, né, as carreirinhas da alça. Aqui já estamos com a nossa alça quase pronta. Eu fiz aqui uma carreira rosa, uma laranja e 2 carreiras rosa novamente. Agora, nós vamos fazer a volta aqui por dentro da alça, nesse espaço aqui, para ela ficar mais firmezinha. Então, do lado de cá, eu já fiz a volta e ficou assim, ó, tá vendo? E aí, a nossa alça fica assim. Então, vou mostrar vocês agora fazendo desse lado. Que é só dar a volta mesmo, não tem segredo nenhum. Então, eu vou vir aqui e vou iniciar daquela forma que eu mostrei a vocês, sem laçada. Vou inserir aqui em qualquer parte, puxo a laçada, faço um ponto, certo? Automaticamente eu já conecto aqui dentro do mesmo ponto que eu saí, ou então do ponto seguinte, não tem problema, e faço um ponto baixo, ok? E aí, já sigo aqui o percurso fazendo e já deixando essa ponta aqui arrematada por baixo dos pontos, certo? Então, eu vou vir aqui, ó, em cada ponto de base eu faço um em cima, quando chegar aqui eu faço aqui também, e aí já venho fazendo. Em cada ponto que eu tenho aqui, tá vendo? Vocês podem se basear até pelo laranja, se vocês se perderem pelo rosa, porque tá a parte do fundo, né? Então, aqui o laranja dá pra vocês ver direitinho, ó, aqui é outro, aqui é outro. Então, em cada conexãozinha desse aqui, você vai fazer um, que é a mesma quantidade de pontos que tá, né? Então, vai vir todo o percurso, quando chegar aqui, vai voltar e quando chegar aqui, vai terminar. É só uma voltinha e a gente já finaliza a nossa alça, certo? Então, vamos lá.